Agora a gente está ao vivo aqui, direto de São Vicente. Estamos de volta na casinha. Eu e a Maria Clara, a gente estava até ontem em Salvador e a gente veio, pegou o voo rapidinho para chegar em casa. E aí hoje a gente vai falar uma live super legal sobre mudanças de hábito ou como criar hábitos bons, positivos. E aí a Maria Clara me ajuda, porque afinal, como criar um hábito? O hábito começa já lá da infância. E olha só, filha, quem que tá aqui? Olha, o tio Carlos está participando. Ele é uma celebridade, sabia? O tio Carlos é aquele do Laboratório Salamater que está em todos os lugares e você faz os melhores exames. A gente vai fazer um merchandising aqui dele, né? Aonde que você fez o exame? Que te trataram super bem. Lembra? A gente foi lá que tem uns brinquedinhos, umas coisas. Tem o Célula Mater Kids, que é muito, muito, muito legal. E a gente levou a Maria Clara lá, ela não queria mais ir embora. E aí, claro que a gente recomenda, né, filha? Super. E ela tá aqui hoje participando. A gente vem de um TED. Foi incrível a experiência. Agradecer todo mundo que nos recebeu lá em Salvador, aquela plateia incrível. E mais do que a plateia, a galera que deu palestra juntos lá, porque assim tinha gente muito especial. Claro, acho que quem não está acostumado com os bastidores, né, do TED, é feita uma seleção, né, então são palestrantes internacionais, pessoas super bacanas, e eu fico muito feliz de ter participado. Tá aí, ó o tio Fábio, o apresentador do TED, tá aqui assistindo também. Que legal, uma honra. Que legal, ele colocou assim um modelinho TED. Até a Maria Clara gravou um vídeo lá na frente das letras, né? Porque eu vou falar para vocês, eu já dei muita palestra, já falei com públicos muito grandes, mas aquela letra, aquele tapete vermelho impressiona, né? E fala pro pessoal sobre o que eu falei. Hum? Sobre o amor que eu sinto pela Maria Clara. E hoje a Maria Clara espontaneamente falou assim: também quero participar. A gente sabe que no caso dela, ela vai ficar um pouquinho, porque ela já está motorizada aqui, se a gente pode dizer assim, com o patinete dela, e daqui a pouco ela vai sumir do vídeo, e aí já está sumindo, ó lá. Só fez a abertura, ela falou: eu vou participar. Eu falei assim: eu quero ver quanto tempo que você vai ficar nessa live do papai. E já sumiu, já foi. E aí a gente vai falar de hábitos, né? E é muito bacana tocar nesse assunto. E mais uma vez, Fábio, que foi o nosso anfitrião lá com a Josi, foi o grande mestre de cerimônias lá do TED. A gente teve a oportunidade, fiquei alguns dias, né, em Salvador, lá com uma galera incrível, Flávio Madeira. O Flávio Maneira é um parceiro já do Pessoas de Valor, né? Então ele já tem assim uma relação muito amistosa, né? A gente já faz vários projetos juntos, mas tinha a Xana, Baltresca, só gente fera. Inclusive a gente teve a oportunidade de gravar com algumas pessoas que vai ser surpresa. Ó, quem voltou aqui já voltou. E aí acompanhe, né, nas próximas semanas na Santa Cília TV o Pessoas de Valor, que vão ter pessoas bem legais, a gente contar um pouquinho como foi essa experiência do TED. De qualquer forma, o TEDx é uma oportunidade incrível, né, de a gente poder falar com o mundo inteiro. Afinal, né, agora quando a gente fala, né, que é speaker, TED speaker, é uma coisa diferente no currículo, né, porque realmente é uma oportunidade única, né, e você tá lá dentro de um, de um grupo muito seleto de pessoas, experiências internacionais, né? Então tava lá com a Nath, com a Alessia do Japão, Nath do Canadá, né? E outras pessoas, Gustavo do Panamá. É um grupo muito legal mesmo, fora os brasileiros, né? Que só tinha gente muito top. Eu particularmente até brincava que eu me considerava lá o estagiário, né? A pessoa que está começando aí essa jornada de seguir essa carreira de palestrante, né? Então foi um golaço aí, um pé direito muito legal. E aí deixa eu entrar no tema, senão vai ficar parecendo que eu estou conversando aqui, embora tenham grandes amigos que entraram aqui na live. De qualquer forma, fica aí mais uma vez essa gratidão, Fábio.
né, que está aí representando Salvador, muito obrigado. Né? Com certeza, em breve a gente vai estar junto em outras oportunidades, a Rê, o Flávio, a Andréia, nossa, muita gente boa, né? Matheus, Priscila, uma galera de ponta mesmo e foi incrível, tá? Então, depois vocês vão ter a oportunidade de acompanhar lá na página do TED, né? Depois as palestras vão estar disponíveis e aí mais pra frente eu passo os links, aí quando eu tiver essa divulgação aí, porque logicamente tem todo um protocolo do próprio TED e aí fica muito legal. E hoje a Maria Clara tá aqui porque ela, primeiro que ela falou que queria participar, né? A gente tá junto aí no final de semana viajando e aí de repente a gente tá falando de hábitos e uma coisa que é legal, né? De puxar esse tema, né, de criação de hábitos, porque no sábado agora a gente vai fazer um workshop sobre produtividade, né, administração do tempo. É um workshop que a gente já faz há um tempinho e é muito bacana, vai ser em Santos, né, então quem é aqui do litoral fica à vontade para se inscrever, é uma oportunidade muito bacana. A gente passa sábado o dia inteiro, inclusive almoçamos juntos, então desde o café da manhã é um serviço completo, né, desde manhãzinha a gente faz o coffee, depois palestras dinâmicas, tal. A gente almoça juntos lá no Joyce, que é incrível o almoço, e depois à tarde continuam as palestras até às 18 horas. Então a gente passa um dia juntos, é no sábado que vem, dia 4. As inscrições estão pelo WhatsApp. E chegando um monte de gente, Mara Rúbia, que acabou de fazer uma super live. Se vocês, por acaso, não seguem ainda a Mara, a gente já teve uma oportunidade um tempo atrás de fazer uma live juntos. Hoje ela fez uma outra super live e que está lá disponível no Instagram dela. Quem ainda não segue, por favor, faça isso, porque vai ser realmente bem interessante, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos hábitos, né? Eu gosto muito de colocar que um hábito é algo que a gente faz repetitivamente, assim. Então a gente começa a fazer algo e aí a gente tem que pensar como fazer a coisa acontecer, né? Então é o que nem oratória, né? Poxa, eu comecei a falar, tinha medo, tinha um monte de problemas e aí de repente vou lá, o Alexandre, porra, me desconcentra, meu irmão. Voz mega bass é ótimo, né? Muito bom. A voz ainda tá grave porque acho que ainda tô no cansaço da viagem, assim, a gente parece que não, mas a dinâmica, né, de participar, né, com um monte de ensaios, é uma agenda bem apertada. Tem gente que fala, foi pra Salvador, foi curtir e tal. O tempo que a gente ficou juntos, assim, com a família e tal, foi pouquíssimo, né, porque realmente eu fiquei mais tempo no final de semana com o grupo, né, com os outros palestrantes e com a organização do que efetivamente com a família, né, mas valeu muito a pena. Então vamos lá. Quando eu faço alguma coisa pela primeira vez, muitas vezes quando a gente faz, e aí eu gosto muito de falar da atenção plena, eu faço algo e não coloco uma atenção naquilo que eu faço, e de repente eu começo a fazer de novo e nem percebo. E aí de repente surge o que a gente fala de hábito, que é fazer aquilo repetidamente, e de repente, por eu não ter consciência quando eu comecei a fazer a primeira vez, aquilo encarna na gente, aquela coisa fica internalizada e de repente quando eu me percebo, eu tô fazendo toda vez as mesmas coisas e nem percebo que aquilo lá, às vezes, né, é errado. E quando eu menos imagino lá, eu estou fazendo aquilo ou falando aquilo, né, para as pessoas e cometendo os mesmos erros e foi meio que no piloto automático. Então, assim, a gente tem um problema que o hábito, ele surge muitas vezes porque a gente não tem consciência das coisas, principalmente os maus hábitos. A gente faz a primeira vez, nem percebe, aí vai fazendo, e aí daqui a pouco repete, né, a ação e aí acaba gerando esse problema. Então, uma questão que eu coloco como importante, calma, a minha filha Maria Clara, fica um pouquinho aqui, papai, tá bom? Aí quando você quiser falar também, como que é para meditar? Fala pro pessoal. É assim? Faz aí, vamos lá. Respira, como que é? Ensina pro pessoal. A tia Ronange que gosta quando você ensina o pessoal. Vamos lá. Pode falar. Ai, meu Deus, vamos ficar em silêncio então. Ó, pessoal, vocês me desculpem, mas a prioridade é a Maria Clara, então eu vou ficar conversando com ela aqui e todo mundo vai ficar. Depois vai virar meme isso aqui.
Como que é? Vai, vamos lá. Faz assim, ó. Vamos lá. Respira. Isso. Vamos lá. Fala pro pessoal. Não. Como que é? Faz. Mais alto pro pessoal ouvir, ó. O microfone. Isso. Respira, pessoal. Vamos lá. Ó os dedinhos, como que é? Assim? É? Assim, né? Vamos lá, pessoal. Meditação com Maria Clara. Isso. O que mais? Uma coisa que foi legal também é que a gente fez uma meditação lá pra todo mundo lá, né? Salvador, fala aí. Esse negócio do girar? Do... Esse negócio de girar? Assim? Não, Como que é? ele. Assim? É. É pra fazer o vento girar, né? Mais ou menos. É. A tia Ronald que gosta disso. Ela faz assim, ó. A gente tá lá fazendo a meditação e faz assim e começa a sentir o vento. Lembra? Essa é a Maria Clara, olha lá. Ela é tímida também, mas ela vai ser uma boa apresentadora, né? Uma boa influenciadora. Ela roda a mão. Tá vendo, tia Ronange? A tia Ronange tá aqui, ó, tá assistindo, tá toda babando lá com você. Por sinal, eu brinquei com a Maria Clara, falei, eu quero participar hoje. Aí eu falei assim, agora você vai participar, audiência dobra, porque quando eu fiz uma live, a primeira vez que ela fez, uma participação assim, eu tinha acabado de fazer uma live, era sábado à tarde, aí ela falou, eu quero fazer a minha live. E a gente acabou até criando depois um canal para ela, mas ela fez lá uma participação respirando e fez direitinho, assim, né? Tava ouvindo o tempo inteiro e aí acaba reproduzindo, ela tem bastante consciência disso. E aí foi um barato, porque aí de repente ela tava fazendo naquele dia, por incrível que pareça, a live que a gente fez depois da live oficial bombou, assim, porque ficou muito. Todo mundo compartilhou tal, porque era aquela coisa da Maria Clara ensinando a meditar e falando do cérebro, falando de neurociência, ela falou algumas coisinhas, foi bacana. E por que que o hábito começa na infância, né? Porque justamente quando você começa, eu sempre digo, né? Porque a gente aprende com as nossas experiências e conforme você vai aprendendo algumas questões que você depois vai reproduzir durante toda a fase adulta e de repente durante toda a tua vida. Uma coisa bem simples, que a gente até tem discutido muito isso agora, que a Maria Clara fez 5 anos, a questão dos idiomas. Como ela convive com a tia Maria, né, que já morou fora, que aí fala vários idiomas, a tia Maria brinca muito com ela assim, how are you? Oh, good morning, né? Fica falando. E aí ela começa a falar. Por quê? Porque nessa fase que os canais estão desenvolvendo, o cérebro está desenvolvendo, o canal da comunicação é um canal muito importante que se desenvolva, porque depois ele vai limitando. É como se fosse fechando alguns canais e ampliando outros. Então, assim, quanto mais você desperta a criatividade numa criança, mais essa criança vai ser criativa. E quanto mais você fecha os canais, mais essa criança vai ser fechada. Então, é muito comum, né, que a gente tenha crianças que na fase, nos primeiros anos, ela foi preterida, e aí quando chega na fase adulta, dá uma ideia, ela não tem ideia nenhuma. Assim, ela já teve ideias maravilhosas, só que ela foi sendo reprimida e aí fica, né, uma coisa difícil. A mesma coisa na oratória, né? Então você vai falar e aí de repente, fica quieto, menina, não fala, olha, faz silêncio. Tudo a gente vai estimulando a criança a não falar, né? Porque ela não pode fazer barulho, ela não pode bagunçar. E aí automaticamente você vai preterindo o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento intelectual, né, dessa criança. Então, quando você começa a fazer algo logo na infância, e aí essa criança fez algo que o pai considera errado, se ele fala assim, não faz mais isso, 2 ou 3 vezes que a criança tenta fazer aquilo de novo e os pais reprimem, ela acaba não fazendo nunca mais. Por quê? Porque vira um hábito não fazer. E ao mesmo tempo, o contrário é verdadeiro. Então, assim, se a criança começa a fazer alguma coisa, fez a primeira vez como uma experiência, e ela for estimulada, então assim, desenha. Aí, poxa, que legal, olha que bonito, desenha mais. Ela começa a desenhar, vira um hábito aquilo, e aí automaticamente ela vai ter aquilo para o resto da vida. Então a prática de idiomas na infância é bem rica por causa disso, porque é muito mais difícil nós adultos aprendermos um idioma já numa idade onde os canais, a gente vai ter que criar novos canais, né, novas sinapses para poder estudar o novo idioma, e a criança não, a criança está aprendendo tudo que vem, é uma esponjinha.
Então é muito bacana de pensar essa conexão. Quando a gente vai lá para a administração do tempo, né, que é essa questão dos maus hábitos, de o quanto a gente acaba procrastinando, o quanto a gente consome muito tempo do nosso dia fazendo coisas que não tem nada a ver, é porque a gente está acostumado a fazer aquilo. Então, assim, se a gente acostuma a ficar umas horas conversando, né? Então, uma reunião que poderia ser de 15 minutos e a gente fica 1 hora e meia, né? Vira praticamente um brainstorm. Na hora que você fala, você chega numa consultoria, numa empresa e fala, olha, vocês têm que fazer uma reunião com pauta e com tempo definido. Como aquelas pessoas estão acostumadas, né? Estão com maus hábitos, é muito mais difícil você empregar aquilo. E aí quando vem uma pessoa de uma outra empresa que está acostumado com essa metodologia, que tem uma disciplina, aí ela chega nessa empresa e surta, fala, meu, como que pode uma reunião de 1 hora e meia e aí de repente discutir um monte de coisa que não tem nada a ver, tal, que não tinha pauta. Por quê? Por causa dessa questão de ele não ter esse hábito. Então, o primeiro ponto que é importante é a gente estabelecer algumas atitudes e principalmente algumas ações que tenham consciência naquilo que você está fazendo. Se eu não tenho percepção, se o meu sentido, né, a gente fala muito dessa questão de ligar os sentidos, se eu não ligar o meu sentido e não perceber que eu estou fazendo aquilo, já era. Isso aqui é uma coisa super boba, né? Criança coloca o dedo no nariz. Aí a mãe chega e fala, não, tira o dedo do nariz. Aí vai lá, coloca, tira o dedo no nariz. Porque às vezes está coçando, mas aí vira um hábito. Aí a criança fica com o dedo no nariz o tempo inteiro. Quando chega na fase adulta, de repente ele é um adulto que coloca o dedo no nariz porque simplesmente fez aquilo como um hábito. Ele nem percebe. Aí você fala, nossa, você está fazendo isso. A pessoa não percebe. Então tem essa questão do início, né, do start. E aí como trazer isso, né, para uma reprogramação, né, que a gente coloca, né, como uma programação neurolinguística, né, na PNL, como que a gente traz esses hábitos para estar presente o tempo inteiro? Então a primeira coisa é ter consciência daquilo que você quer mudar. Então, se eu tenho o hábito de fumar, ou se eu tenho o hábito de beber, se eu não percebo que eu fumo, se eu não percebo que eu bebo, é muito difícil você chegar para essa pessoa e falar assim, tá, vamos parar de fumar, vamos parar de beber. Por quê? Porque muitas vezes o fumante nem percebe que ele fuma. Parece uma idiotice você ouvir isso de mim, que você fala assim, pô, como assim a pessoa não percebe? Mas é inacreditável que muitas pessoas não percebem aquilo que elas fazem, tanto de bom como de ruim. É assim, eu sou super generoso com as pessoas. Às vezes as pessoas comentam, poxa, você é super generoso, você ajuda os outros. Às vezes a pessoa nem percebe. E é um bom hábito. Só que ela não tem essa percepção disso. Então, colocar o estado de atenção na ação é o primeiro ponto para a gente poder, então, criar alguns bons hábitos e transformar uns hábitos ruins em hábitos bons ou até eliminar aquilo. Se eu não percebo que eu tenho, eu não vou mudar. Tá? Esse é o ponto. Então, falar para a pessoa, você fala, na oratória a gente tem muitas gags, né? Fala muito né. Fala muito não sei o quê. Só que assim, se você chega para uma pessoa que não percebe que quando era para respirar ela falava né, ou então tipo, né, que são algumas travinhas, aí de repente a pessoa fica, então, né, não sei o quê, ou então, tipo isso, tipo aquilo, né? Adolescente é muito comum, né, ter, no inglês tem lá o kind of, né, tem cada idioma tem uns negócios, ou então tem gente que fica, então, esses negocinhos, né, essas pequenas gags foram criados em algum momento que você fez a primeira vez, não percebeu, foi fazendo e aí já era. Então, claro que ter alguém para te ajudar a ter essa percepção é muito importante. Por isso que às vezes uma ajuda profissional, né, para conseguir entender, seja uma mentoria, seja um consultor ou uma terapia, dependendo do tipo de hábito que você quer mudar, porque essa pessoa, esse profissional, primeiro vai ter que, de certa forma, ligar os teus sentidos para você perceber que efetivamente você tem aquilo na tua jornada, né? Ronan já até coloca, né? E nem percebem que fuma um cigarro atrás do outro. Em geral, fumante, quando você fala, nossa, você fuma, né? A pessoa fala, não, nem fumo. E aí ela, quando alguém fala de fora, às vezes até ela se incomoda porque ela não aceita aquilo. E aí, para você fazer ela mudar, você tem que primeiro ela se perceber ou então perceber aquilo que está acontecendo, tá? Então esse é um ponto, né? Eu, por exemplo, tomo refrigerante. O Ronange sabe disso, quem me conhece mais próximo, né?
o quartzo, né? O pessoal fala, mas como que pode ser uma pessoa inteligente tomar refrigerante? Porque por incrível que pareça, a minha percepção, e é um mau hábito, claro, refrigerante não faz bem, mas qual é a percepção, né? Quando eu tô com sede, eu vou lá e tomo água. E aí quando eu não tô com sede, eu tô tomando refrigerante. Então veja que eu não tomo refrigerante para matar a sede. Às vezes eu falo, preciso tomar uma Coca-Cola. Aí você é assim, mas você tá com sede? Não. Eu vou tomar um refrigerante por causa de um hábito que eu tenho de tomar refrigerante. Então, assim, como que eu mudo isso? A primeira questão é, o primeiro ponto é entender que eu tomo refrigerante não quando eu estou com sede. Esse é uma grande, né, essa é uma grande sacada, né? E aqui eu não estou fazendo autoterapia, mas só para vocês perceberem, né? Porque o consumo de determinados produtos está muito relacionado ao que motiva o consumo desses produtos. Então, se eu entendo que eu não tomo refrigerante porque eu estou querendo matar a sede, então quando eu estou com sede eu tomo água, eu tenho que começar a perceber o seguinte, tá, então qual é o gatilho que faz você tomar refrigerante? E aí, para mim, refrigerante traz uma ligação muito motivacional. Eu vou dar um treinamento, vou dar uma palestra, tem gente que fuma um monte de cigarros, né, o tempo inteiro. Eu, por exemplo, vou dar uma palestra, eu tenho que tomar Coca-Cola. Eu vou, às vezes, para o treinamento, levo Coca-Cola na bagagem, dependendo do lugar onde eu vou, e tomo refrigerante. Por incrível que pareça, fazendo marca pessoal sentidos, eu diminui muito, tanto que eu fico o final de semana inteiro na imersão sem tomar refrigerante, porque quando eu percebi, né, quando eu consegui ver que o refrigerante, aí no caso tinha a ver com o paladar, né, que eu senti que eu estava tomando refrigerante por um efeito motivacional, é que na verdade o gás do refrigerante, a sensação de estar tomando refrigerante era extremamente prazerosa, como se estivesse produzindo dopamina, aí eu começo a perceber, tá, mas eu preciso tomar refrigerante para ter essa sensação? Ou de repente o fato de eu estar ali é bacana e aí já me traz essa tranquilidade. E aí então eu comecei a notar que para mim o refrigerante é como se fosse o cigarro. Então eu não posso, por exemplo, chegar para você e falar, poxa, para de fumar, você fuma tal, sendo que eu tenho o meu cigarro em forma de refrigerante. E ninguém fuma porque está faltando oxigênio, ninguém fuma para matar a sede. Da mesma forma que eu não tomo refrigerante para matar a sede. Então, quando eu estou com sede, aí eu vou tomar água. Então, se eu estou em casa, se eu estou numa situação mais tranquila, eu vou naturalmente tomar água. Agora, quando eu estou numa situação mais estressante, né, que mexe com o emocional, aí vem o refrigerante. Então, aí entra um pouquinho essa questão dos gatilhos. Então, no caso, quando a gente está falando de hábitos, a gente está falando também de inteligência emocional, por incrível que pareça, né? Então, para eu entrar com um novo hábito, para substituir um hábito antigo, eu tenho que ver qual é o gatilho emocional que gerou aquele hábito. Então, assim, por que que a pessoa fuma? Qual é a causa de fumar? E às vezes ela vai fazer terapia por muito tempo até conseguir entender esse gatilho e aí começar a diminuir o consumo daquele produto ou eventualmente de qualquer, né, hábito que você tem, porque não necessariamente só consumo, mas aí a gente começa a trocar um pouquinho. Por quê? Porque aí naquele momento eu falo assim, opa, peraí, eu tô tomando refrigerante porque eu tô com ansiedade. E aí então eu vou respirar, né? Porque aí a respiração, no meu caso, né? A gente sabe, a respiração diminui muito a ansiedade, então eu vou fazer uma respiração, vou fazer meditação. E aí eu comecei a sentir que conforme eu meditava, conforme eu respirava, conforme ia diminuindo a ansiedade, eu não tinha necessidade, não sentia desejo de tomar refrigerante. Agora, quando eu tô acelerado, preciso, nossa, eu vou fazer uma dinâmica agora, vou fazer uma regressão, tô super pilhado, tem que dar certo e tal. Aí ia lá e tomava refrigerante. Então eu ia pra fazenda fazer o marca, Zé até brincava porque eu levava refrigerante na bagagem e ficava tomando refrigerante. Ia fazer a dinâmica, tomava refrigerante. Aí depois da dinâmica eu não precisava tomar refrigerante, aí eu ia lá tomava água. Então eu falava e aí tomava água. Olha que engraçado, né? Quer dizer, eu precisando me hidratar, aí eu tomava refrigerante que não hidrata. E aí depois, quando estava realmente muito seco, eu ia lá e tomava água. Então primeiro vinha o valor emocional para depois vinha o físico. E aí os hábitos têm muito a ver com isso. A gente tem muitos hábitos e muitas coisas que a gente começou a fazer por questões emocionais. Então o cigarro, né, que é uma talvez das mais quentes aí, mas existem várias outras que são coisas que a gente acaba fazendo que a gente está querendo como se fosse tampar um buraco emocional.
E aí, quais são esses valores emocionais que fazem a gente, que eu chamo de compensação, né? A gente compensar essas necessidades. Então, assim, eu preciso pertencer a um grupo, né? É um gatilho super importante, que é esse gatilho do pertencimento. Eu preciso pertencer a um grupo. E aí eu tô lá na fase de adolescência, eu tô lá no início, que é onde começam os hábitos, né? Alguns dos hábitos. Aí, de repente, eu tô lá começando, às vezes no ensino médio, às vezes na faculdade, dependendo da geração ali, dependendo do grupo. E aí eu quero me entrosar no grupo. E eu não fumo, eu não bebo. Só que aí todos os meus amigos que estão ali, as pessoas que eu quero me introduzir naquele grupo, fumam ou bebem. Aí vejam o valor emocional de eu querer me sentir pertencente àquele grupo, e aí eu vou pelo hábito daquele grupo. Então, se tem um grupo que fuma, eu acabo fumando. Outro dia eu vi um rapaz falando assim, né? Meus pais fumavam e eu não fumava. E eu vivia recriminando eles de fumar, até o dia que eu comecei a fumar. Então, se ele começou a fumar, porque emocionalmente ele queria se sentir parte daquela família, porque a família fumava e ele não. Então é muito comum essa transmissão de pai para filho, às vezes simplesmente para constelações, né, entrou muito nessa questão de honrar os pais, simplesmente eu não estou entrando nessa questão da consciência sistêmica, mas na questão efetivamente da psicologia, até da transpessoal, que é essa questão de pertencer. Então, assim, eu pertencer ao grupo, eu pertencer à família, me faz trazer alguns hábitos. Isso me lembra um pouquinho, talvez todo mundo aqui já conheça, mas vale a pena trazer, que é aquela historinha que a gente conta em treinamentos, né? Quando a gente fala de hábito, não tem como, que é o quê? É aquela menina que foi fazer um jantar na casa dela e cortou a cabeça e o rabo do peixe, preparou um peixe saboroso, maravilhoso, e as amigas falam, nossa, que demais, o peixe delicioso, tal, como que você faz? Não, tempera assim, tempera aquilo. Aí a menina, amiga dela, falou, por que você corta a cabeça e o rabo? Muda o sabor, né? Quem que te ensinou isso? Ah, quem me ensinou foi minha mãe que corta a cabeça e o rabo do peixe. E aí, eu também corto, porque eu aprendi essa receita com a minha mãe. E aí, naquele momento, a mãe estava lá também presente, falou, mãe, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Aí a mãe falou, eu aprendi com a sua mãe, eu aprendi com a vovó. E a avó estava lá no jantar também, era um jantar com amigos, tal, com amigas. E aí então aquela neta, né, foi perguntar para a avó, vó, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? O que muda o sabor? Com quem que você aprendeu isso? Aí a avó falou para a neta e para a filha que estava ali presente, falou, olha, vocês eu não sei porque vocês cortam, mas eu cortava a cabeça e o rabo do peixe porque o forno da nossa casa, a gente era muito humilde, o forno era muito pequeno, não cabia o peixe inteiro. Então a gente fazia essa receita frequentemente e a gente cortava. Aí o que aconteceu então? A filha viu a mãe fazendo a receita daquela forma, cortou a cabeça e o rabo do peixe e foi reproduzindo. Veio a neta que cresceu e fazendo um jantar para as amigas, cortando a cabeça e o rabo do peixe, sem nunca ter perguntado, né, por quê, né, qual o motivo de ter cortado. Aí depois, né, lógico que dali para frente elas nunca mais cortaram a cabeça e o rabo, faz o peixe inteiro, porque não há necessidade de cortar praticamente a metade do peixe, porque a avó cortava por outras questões. E isso é hábito. A gente reproduz muito os nossos pais, a gente reproduz muito o que a gente vê. Tem um comercial muito bacana que é crianças vêm, crianças fazem. E é bem isso, né? Então, assim, os pais fumam, a criança quer pertencer à família, aí de repente vai fumar. Os pais bebem, aí a criança vai beber. Veja que ali não está em jogo se a criança quer, né? Ou se ela gosta. Ali ela precisa, é uma necessidade. E necessidade, nesse caso, não é estou com sede, vou beber água. É, quero participar da vida do meu pai, então eu vou beber, porque meu pai bebe. Eu quero pertencer à vida da minha mãe, aí eu vou fumar, porque a minha mãe fuma. E aí então a gente está reproduzindo hábitos que já vêm lá dos nossos ancestrais, simplesmente porque eles sempre faziam dessa forma e a gente acaba reproduzindo. Então a força do hábito, né? Existem vários livros, tal, vários autores que trazem essa questão, mas agora de uma forma mais simples, né? Pensando na questão mais fisiológica, neurofisiológica, tem essa questão de a gente reproduzir simplesmente porque a gente está vendo. Então, assim, como a gente aprende muito com as experiências dos outros, aí vem essa relação. E a relação de prazer
que as outras pessoas têm sobre os seus próprios hábitos, acabam também trazendo para os próprios filhos ou para as pessoas em volta. Por exemplo, tem até uma brincadeira que diz, né? A criança começou a beber, aí chegou um dia já na fase adulta, o terapeuta, mas por que você bebe? Olha, eu não sei, mas quando era pequeno, eu via meu pai bebendo e ele sempre rindo, sempre descontraído, para ele não tinha problema, tudo que eu pedia para ele, ele falava assim quando ele estava mais bêbado, né? Mais alegre. Então comecei a beber porque eu também queria ficar alegre. Aí, olha só, então quer dizer, a percepção que a pessoa teve, no caso uma criança, trouxe até a fase adulta. E isso está implícito. E veja, eu estou trazendo coisas aqui que não é uma situação assim de ter consciência disso. Isso, depois de muita terapia, a pessoa conseguiu enxergar isso. Aqui nem eu te falo, para eu entender que a Coca-Cola não é para matar a sede, mas ela é para dar gás, ou seja, ela tem muito mais um valor emocional do que um valor fisiológico, demora muito tempo. E esse é um processo que tem que ser passado para chegar um momento e falar assim, poxa, agora eu quero diminuir o consumo de refrigerante. Né? Então eu vou começar a beber menos refrigerante quando eu entendo que eu não tomo refrigerante porque eu não gosto de água. Né? Porque em alguns momentos até falava, não, eu tomo refrigerante porque a água não é bom. Né? A água não gosto do sabor da água, a água não tem sabor de nada, tal, Coca-Cola tem um gásinho. E aí era tudo desculpa que eu dava, enquanto eu não percebia por que eu tomava realmente refrigerante. E isso vale para qualquer outro tipo de situação também. A gente está trazendo aqui, ó, minha avó paterna dizia que eu não podia comer manga e tomar leite. E por muito tempo carreguei isso como lei. Até que alguém me explicou que não tinha nada de real, tem a ver com a questão cultural até, que vem lá de histórias aí da cultura do Brasil e da parte da colônia, realmente. E vou falar para você, tem gente, para você ver como esse valor emocional é tão forte, esse exemplo que você deu, Ronald, tem gente que vai tomar leite com manga e vai passar mal, porque ouviu essa história o tempo inteiro e aí vai tomar e vai ficar mal. Porque foi aquela coisa que a gente fala do psicossomático, quer dizer, ela somatizou ali uma coisa que não teria sentido biológico, mas aí essa relação da mistura acaba fazendo. E isso vale para um monte de outras coisas. Então tem gente que, né, se a gente pensar em algumas culturas, tem gente que come insetos, tem gente que come carne de cachorro, né? E a gente, por exemplo, come carne de vaca. Aí você vai na Índia e fala, poxa, lá de repente eles, né, o boi é um deus. Aí você vai lá e come, né, carne de vaca. Você fala, meu, como assim, né? Que heresia. Mas é uma questão cultural, né? Então é muito diferente, né? Boa noite aí para quem está chegando agora. Tá um papo aqui, eu estou tentando trazer um pouquinho, tá, deu uma quebrada aqui para trazer as intervenções, né, que as pessoas estão trazendo aqui, um monte de gente bacana, sejam bem-vindos, né? Hoje a gente está com alguns convidados especiais, como eu falei no início, né, esse final de semana a gente estava lá no TED, foi um prazer enorme, uma honra, né, participar, e a gente está aqui com a presença do Fábio, que foi nosso mestre de cerimônias lá, a Josiane, que foi a nossa anfitriã, Gustavo, é muito bacana, né, ver o resultado de um trabalho, porque quando a gente vê, né, quando a gente assiste um vídeo do TED, né, do fulano, Beltrano, seja lá, né, só tem pessoas tops, a gente não imagina a metodologia e tudo que está por trás, né, porque você imagina, aquele cara lá é um bom orador, foi lá dar uma palestra, no caso do TED, né, o TEDx, a gente tem que praticamente ser formado, é como se fosse uma imersão para a gente poder dar palestra no formato, né, que precisa, e realmente foi Fala, Roger, grande Rogério Conde, obrigado. Eu que sou seu fã, né, cara? Nem precisa falar. Eu sei que existe uma certa brincadeira nisso aí, porque a gente brinca muito, eu e o Rogério, né, essa coisa de colocar, mas sabe que a recíproca é verdadeira, meu brother. Mas de qualquer forma, para mim foi surpreendente estar nos bastidores, né? Primeiro participar, né, desse grupo que, se a gente for pensar no mundo inteiro, quantos são, né, speakers, né, quantos são selecionados para ser oradores, palestrantes num TED, né? E a partir de agora tem isso no carimbo do passaporte aqui, que é muito bacana, né? Mas realmente é bem custoso, né? A quantidade de ensaios que a gente teve, a integração com o grupo, um pessoal incrível. E aí você tá ali no momento para dar palestra efetivamente com aquela plateia, sabendo que depois vai ter gente no mundo inteiro assistindo o teu vídeo vai estar ali do lado dos grandes nomes, né, dos gringos ali, é realmente uma responsabilidade, acho que para todo mundo que estava lá, né, só tinha gente muito bacana, todo mundo que estava lá estava assim, bem pilhado, né, gente que está acostumadíssima a dar palestras, inclusive fora do país, né, já várias experiências internacionais, de repente as pessoas estavam lá, eu vi que estava todo mundo pilhado, sabe, estava todo mundo nervoso também, como eu, claro, porque realmente a responsabilidade quando você senta ali, a gente até tirou uma foto ali atrás
com a letra, né, com a tipologia lá, você fica assim, caramba, né, olha que responsabilidade, né, uma responsabilidade muito grande mesmo, e ao mesmo tempo é um marco, é como se você estivesse chegando num momento muito especial de carreira, então é muito bacana. E aí, voltando a essa questão do hábito, a gente acaba muitas vezes tendo hábitos bons e que a gente também não percebe, porque eu tô falando muito nessa questão do negativo, mas também tem esse lado. Obrigado, Fábio. Fábio reforçando. Obrigado, Fábio. Eu nem vou entrar no mérito do exemplo que eu dei, né, Fabião? Porque meu exemplo da minha palestra foi muito interessante, porque eu posso até falar aqui, né? Mas muita gente não sabe, né? Mas eu tenho a língua presa, né? Sou super tímido, tá? Eu usei um pouquinho isso lá como tom da minha palestra falando isso, porque realmente a gente fica às vezes pensando que tem gente com vocação, né? Que nasceu para falar em público, tudo mais, tal, que nasceu super inteligente e a prática nos diz ao contrário, assim, que pessoas que têm certas deficiências, que têm certos desafios, eles acabam superando esses desafios e chegando num patamar muito bacana. E aquelas pessoas que às vezes até têm mais facilidades, cresceram com facilidades, de repente acabam acomodando no meio do caminho. É aquela coisa do coelho e da tartaruga, sabe? Ah, vou dormir um pouquinho aqui porque eu vou ganhando a tartaruga. E aí de repente acomoda a vida inteira, né? E isso é um hábito, né? De a gente achar que sempre é tudo muito fácil, e aí a gente acaba, de certa forma, levando uma vida muito mais tranquila, muito mais, como eu posso dizer, mais vagabunda, não tem uma outra expressão para colocar, justamente porque a gente fica com a sensação de que tudo é muito fácil, assim, né? E assim, quem tem dificuldade, né, que nem eu, no meu caso, pô, para eu virar professor universitário, tá aí a Drica também, que é uma professora incrível, prazer, Drica, você tá aqui falando, você é incrível, meu mestre, imagina, né? Quem sou eu, né? Eu lembro a gente lá na faculdade, vocês se formando, né? A Tati e a Michelle, né? O grupo PMG, né? Lembra disso? E aí, de repente, depois você virando assistente, hoje você é excepcional, né? Uma baita professora, todo mundo vibra, né, com o teu sucesso. E eu fico pensando, né, todos os meus alunos, todas as pessoas que já passaram, quantas pessoas que, de repente, a gente tocou ao longo da jornada, e muitas dessas pessoas não sabem das minhas deficiências. E isso que é legal, né, imaginar, né, que eu ser gago, ter a língua presa, ser tímido, né, traz um desafio de construir, né, um modelo ali para poder dar certo, né? Por isso que para mim o TED, né, para muita gente, qual é o problema de dar uma palestra no TED e tal? Beleza. Mas assim, a verdade é que para mim em particular é um pouco diferente de todos, não diminuindo a participação dos outros, né, que também cada um tinha lá sua dificuldade e dificuldades importantes, mas a verdade é que quando a gente tem hábitos, né, e a gente precisa construir uma carreira, a gente precisa ter muita percepção, né, em tudo aquilo que a gente está fazendo para poder ter qualidade, para poder realmente entender o que a gente está fazendo. É que nem no meu caso, eu faço treinamentos já há um tempo, né, além de lecionar, e nos treinamentos a gente trabalha com regressão, com hipnose, renascimento, a gente leva as pessoas no útero da mãe, são técnicas muito profundas. E assim, não dá para simplesmente chegar e fazer como se fosse algo comum, porque não é, né? A gente trabalha junto de uma percepção de que a gente está construindo o melhor das pessoas. A gente está ajudando essas pessoas a chegar no seu momento, né, de forma muito especial. E isso tem que passar pela nossa própria experiência. Quer dizer, se a gente tem uma vida fácil, se tudo veio muito fácil, muito tranquilo, muito provavelmente a nossa resiliência vai ser diferente, né? Até brinco muito porque a gente teve a doutora Andréa, que foi uma das palestrantes do TED, que a gente brinca porque a gente fez um bate-papo, né? E falou muito do Edu Carmelo, né? Porque o Eduardo Carmelo fala sobre resiliência, tem até livro publicado sobre isso, e a Andréa, que ela fala que nós somos domadores de rinocerontes. E aí ela fala, não podemos falar em resiliência, né? Nós somos domadores. Então, assim, a gente não tem que ficar tentando melhorar em cima das dificuldades. A gente tem que entender que a gente vive no caos. E a gente é desconstruído o tempo inteiro. Então, assim, se uma pessoa tem hábitos, e esses hábitos ficam a vida inteira, provavelmente esse furacão vai destruir, desmontar ela muitas vezes, e ela não vai nem perceber.
a gente às vezes não percebe a quantidade de oportunidades que a gente tem na vida, simplesmente porque a gente está tentando ser resiliente, tentando olhar uma dificuldade que às vezes aquela dificuldade nem é tão importante. E às vezes a gente passa no meio de um furacão, de um caos, e a gente fica pensando, poxa, será que nós não deveríamos ser esse domador de rinocerontes, como a Andrea coloca? Então, assim, é preciso reverberar essa questão de que os hábitos efetivamente fazem a gente chegar a determinados níveis que é como se fossem degraus ou trilhos para a gente poder alcançar uma excelência, para a gente poder alcançar um sucesso, se você preferir chamar assim. Então, como que você vai ter sucesso? Como que você vai alcançar algo na tua vida se de repente você não consegue nem enxergar onde você está? Aí aquela coisa do Sêneca, e Almir Klink reproduziu também no livro dele, que fala essa coisa, não existe vento favorável para o teu barco se você não sabe para onde está indo. E isso tem a ver com hábito. E aí então eu trago para cá uma coisa bem básica quando a gente fala de construir um novo hábito, que é jogar fora tudo o que você fez até agora, ficar com as tuas experiências e a partir dessas experiências entender o que elas podem ser aplicáveis ou não nesses novos hábitos. É como se falasse assim, eu estou renascendo. E isso, para mim, a dinâmica do renascimento é muito forte, porque é uma dinâmica que a gente faz nos treinamentos, onde a gente coloca as pessoas nos últimos segundos de vida e elas nascem novamente. E aí, nesse momento, passa um filme da tua vida. E por que não alcançar o renascimento agora? Por que não começar um novo hábito agora? Então começa por respirar, né? Respirar mais tranquilamente, né? Ter pausa, né? Maria Clara agora há pouco estava aqui, né? Fazendo, ó, vamos meditar, né? Vamos estudar, né? Aí trazendo um pouco também da palestra, questão do chá, né? Vamos trabalhar conhecimento, habilidade e atitude, né? Vamos começar a trabalhar, pensar o seguinte, quais são os conhecimentos que eu preciso ter para a nova fase do Ari? O Ari tem um monte de conhecimentos. Será que esses conhecimentos valem para essa nova fase? Como uma criança que acaba de nascer e está esponja, aprendendo um monte de coisas para a vida que ela está construindo a partir de agora. Por que a gente não pode dar valor para essa criança que está dentro da gente? E aí a gente pega caminhos, vários caminhos e vários atalhos, e aí de repente a gente percebe, poxa, eu tenho que voltar porque esse atalho não me levou a lugar algum. E nesse momento de reconstrução, eu tenho que pensar assim, por que não começar então um novo hábito? E o novo hábito começa com a primeira ação, com o primeiro passo, que é fazer algo diferente. Então, quando alguém fala para você, olha, troca o relógio do lado esquerdo para o lado direito, qualquer subterfúgio desse tipo, é simplesmente uma criancice ou algo infantil para falar para você o seguinte, olha, você pode fazer algo diferente. A verdade é que o complexo de começar algo novo é você entender que você está fazendo algo que te incomoda. Por isso que eu gosto, a gente entrevistou o Luiz Tejon, que tem lá o livro O Poder do Incômodo, porque às vezes é o incômodo que vai fazer você criar um novo hábito. Assim, se isso que você está fazendo hoje está te incomodando, será que não é o momento de começar a fazer algo diferente para sair dessa zona do incômodo? De novo, jogar a vaquinha do precipício para a fazenda começar a produzir de verdade. A fazenda só começa a produzir quando você começa a plantar milho, quando você começa a plantar várias outras coisas, e aí a fazenda fica produtiva. E se a gente for pensar a fazenda como uma metáfora, né, que a gente tem que jogar aquela vaquinha leiteira, que é o que dava sobrevida, né, que dava sobrevivência para a fazenda, de repente a gente também tem que pensar assim, será que ficar fazendo as coisas que eu faço hoje vão me levar às etapas seguintes? Eu vejo isso muito nos empresários. Às vezes o empresário seguiu um modelo, e aí o modelo foi até um determinado passo, e aí ele continua querendo reproduzir aquele modelo para tentar subir ainda mais. Só que aquele modelo ia só até o primeiro andar. A escada só levava até o primeiro andar. Agora ele tem que pegar um elevador. Só que ele está acostumado a pegar a escada, ele sente segurança na escada. Só que a escada só tem um andar. Ele precisa entrar num elevador ou construir novos degraus, novos andares para esse prédio. E aí, o que a gente faz? A gente fica subindo e descendo a mesma escada. Aí a gente desce falando, não, tem alguma coisa errada. Aí já sobe de novo. E aí quando vê, passaram anos.
a gente fazendo as mesmas coisas, subindo a mesma escada, tentando alcançar um sucesso que não está naquela escada, que não está naquele patamar, que não está naquele andar. Mas aí a gente fica naquela relação, né, que a Ronald está trazendo aqui, que a gente fala muito nos treinamentos, que é o pensamento de Einstein. Né? Se você fizer as mesmas coisas, você terá o mesmo resultado. E isso, fazer as mesmas coisas, são os hábitos. Então eu todo dia vou ficar acordado, assistindo televisão, tomando refrigerante, comendo um monte de coisa e quero emagrecer. Aí, para citar Mara Rubio aqui, que é excepcional nessa área, né? A gente já fez lives, eu sempre recomendo ela. Precisa começar a movimentar, não importa como. A Mara mostra muito isso, segue lá, Mara, você vai ver a quantidade de exercícios que fazem lá no Ibirapuera, sabe? Correndo no meio de São Paulo. Não importa, e tem gente que mora em frente à praia e fala, não tenho tempo, não tenho espaço, eu queria ter. Aí mora num prédio, num condomínio que tem academia dentro do condomínio e a pessoa não faz atividade física, por quê? Porque ela está esperando infartar. Aí quando ela vai lá, coloca o stent, ela infarta, ela fala, agora eu vou começar a caminhar na praia, porque o meu médico mandou. Só que assim, o teu médico já manda fazer isso há um bom tempo, só que você continua com os teus maus hábitos. E por que que os maus hábitos nos acompanham? Cai de novo naquilo que eu vivo falando nas minhas lives, desculpe ser repetitivo, mas o cérebro vive para a gente ser acomodado, é zona de conforto. Então, assim, qualquer coisa que gaste mais energia do teu cérebro, ele vai te preterir. Ele vai te jogar uma emoção negativa para você ficar parado. E muitas vezes essa energia negativa é o próprio medo. Mas eu vou treinar, eu vou me lesionar, não, eu vou ter que sair, não vou ter tempo, eu vou perder meu emprego, vamos... Percebe? A gente fica criando esses fantasmas para não fazer as coisas. E isso está diretamente ligado a essa nossa zona de conforto. Por isso que os hábitos, independente de ser bons ou ruins, eles estão enraizados na construção neurológica. O nosso cérebro foi construído de uma forma a consumir menos energia. Então, se ele foi produzindo, né, um formato, uma fisiologia para ficar daquele jeito, na hora que você chega lá na fase adulta e fala, olha, agora eu vou aprender inglês, é muito mais difícil. Ele vai falar, não, você não tem que saber inglês, pô, tem um tradutor do Google, para. Quando você precisar de inglês, você vai ser rico, vai ter que contratar um tradutor, né? Vai ficar criando um monte de mecanismos. Por quê? Porque você poderia estudar e não vai estudar, porque o cérebro vai ficar te jogando um monte de obstáculos para você não fazer aquilo. E por que que ele faz isso? Porque é da fisiologia dele. É da nossa fisiologia cerebral a gente ficar na zona de conforto, porque, a princípio, o cérebro quer economizar energia do próprio cérebro. Qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, por exemplo, construir um novo hábito, começando uma nova ação para começar a construir um novo hábito, você pode ter certeza que vai gerar problemas. É o caso de alimentação. Eu vou começar a ter uma alimentação mais natural. O caso da gente quando vai lá para Casa Bacarirá, olha, vamos comer vegano, vamos comer, né, vamos parar de comer carne, aí fica, não, pelo amor de Deus, comida horrível, ou então, não, vai fazer mal, aí cria um monte de fantasmas. No final, a gente vai passar lá a mudar a alimentação, vai comer super bem, e vai ser muito mais saudável, vai ficar muito menos doente, inclusive, porque melhora a imunidade. E aqui eu não estou defendendo um estilo de alimentação, mas simplesmente trazendo um aspecto que é importante, que é a gente pensar que se eu continuar fazendo as mesmas coisas, o cérebro agradece. É essa que é a relação. Não é uma coisa que, poxa, eu queria, mas eu não posso. É porque o cérebro não deixa. Porque a zona de conforto está diretamente ligada a essa fisiologia de consumo de energia. Quanto mais coisas novas você vai fazer, menos energia ou mais energia, dependendo dessas escolhas. Então, pensem, né? Olha só, chegando Gerson, mandar um abraço aí. Tanta gente especial, né? Olha, mais uma speaker TED aqui, Thaís. Que legal, entrando aqui também, dando uma passagem. Eu já falei tanto do TED hoje, da experiência de a gente estar palestrando. Eu sou suspeito, né? Porque eu sempre fico pensando, né? Pô, você vai dar palestra ou vai participar de um treinamento, alguma coisa assim, do lado de uma pessoa que você é fã, né? De pessoas que você é fã, é um privilégio, né? Uma honra muito grande. Então, assim, eu até escrevi que uma das melhores experiências desse TED, efetivamente, foi a gente estar do lado de pessoas incríveis e aprender com cada uma, porque cada
speaker, cada apresentação foi uma experiência assim, explodia, né, sinapses e tal, e realmente são muito inspiradoras, né? Então, muito prazer assim, e tá aí, já ficou com compromisso, né? Já vou colocar aqui público também, que vai participar do Pessoas de Valor em breve, né? O dia que você estiver em São Paulo, né? Tá, acho que tá no sul lá, mas na hora que você estiver aqui em São Paulo, pode ter certeza que a gente vai gravar. Eu e o Flávio, a gente grava contigo. A gente acabou, por causa de agenda, tinha que pegar voo e tal, a gente acabou não conseguindo gravar com você, mas você estava lá na linha, no ponto focal para participar do programa. Então, a hora que você estiver aqui na capital, avisa, falou, amanhã eu tô indo para São Paulo. Com certeza a gente muda a agenda só para gravar contigo, que você é incrível, né? Então, muito legal, aprendi muito contigo. Uma honra aí estar você aqui também participando, passando aqui na live, um prazer enorme. E vamos fazer umas lives juntos também, né? Acho que agora a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer, né? Porque esse grupo virou um super time, né? Então, assim, lá de Salvador surgiram amizades que a gente vai poder levar pro resto da nossa vida, com certeza. E aí, então, trazendo um pouquinho essa questão dos hábitos, né? Pra gente ficar prolixo, ficar repetindo muito, mas a gente tem que começar a analisar o que você está fazendo que incomoda e o que você está fazendo que não incomoda. E aí, quando você faz algo que não incomoda, é porque já está na zona de conforto. E isso é muito importante. Aí, quando começa a surgir o incômodo, e aí trazendo o Tejon, na hora que começa a surgir o incômodo, significa que você pode mudar, ou seja, já tem uma abertura para mudar. Por isso que o incômodo é bacana, né? Quando aquilo lá tá te incomodando. É o caso dos relacionamentos. Pô, tá num relacionamento, tipo, não tá legal, a minha filha é do jeito que ela tá, o meu filho. Tá na hora de mudar, tá na hora de chegar, sentar, conversar, falar, opa, peraí, você tá indo pelo um caminho errado. Vamos conversar. Na empresa a mesma coisa. Poxa, de repente não tá legal alguma coisa lá nos negócios. Então tá na hora de começar a repaginar isso tudo. Por quê? Porque essa reconstrução, e aí eu falo muito isso no treinamento, né, no marca, pessoal, que assim, o renascimento não precisa fazer uma regressão, fazer transe, hipnose, tá, para você chegar e falar assim, agora eu tô no útero da minha mãe, agora eu vou me reposicionar, me ressignificar. Claro que isso é o auge, né? É o mais profundo que a gente pode chegar. E óbvio que quando as pessoas passam pela gente nesses nossos treinamentos, depois de um renascimento, elas vêm totalmente mudando muitos hábitos. Por quê? Porque elas conseguem enxergar, né, esse filme lá de dentro do útero da mãe até chegar na fase adulta. Mas eu falo também que não precisa, né? Assim, às vezes isso é um extremo. Você pode aqui estar ouvindo a live ou estar assistindo uma palestra e de repente pensar assim, opa, peraí, isso aqui me incomoda. Então, assim, só de te incomodar já é um gatilho para você falar assim, pô, vamos mudar? Vamos mudar isso aqui? Vamos começar? Por quê? Porque o que incomoda é uma abertura para essa mudança. É como se o cérebro tivesse preparado. Agora, significa que aquilo que não te incomoda não precisa mudar? Esse é o problema e essa é a armadilha. Porque, por incrível que pareça, as transformações mais difíceis são aquelas que o cérebro está na zona de conforto. Por quê? Porque você falar para o teu cérebro, e aí é lá no reptiliano, é o cérebro mais primitivo, você chegar para os teus instintos mais profundos e falar assim, você precisa mudar, ou então muda isso aqui porque isso vai te travar o tempo inteiro, é muito difícil. Né? O exemplo que eu dou lá do dinheiro sempre, né? Poxa, os pais ficam falando para os filhos, dinheiro só traz tragédia, dinheiro é horrível, dinheiro é isso, dinheiro é sujo. A gente fica a infância inteira ouvindo isso porque nossos pais, principalmente que não tem muito dinheiro, ficam falando isso para tentar mostrar um outro valor. Aí você cresce com esse valor, você cria o hábito de se afastar do dinheiro. Aí você cresce, vira adulto, o que você faz? Se auto-sabota o tempo inteiro. Para quê? Para se afastar da prosperidade. Então, assim, é inacreditável como a gente cria gatilhos na gente mesmo para não prosperar. E por quê? Porque, de novo, é o cérebro reativo, né? Foi criado lá um modelo mental que, assim, fica longe do dinheiro que você vai ficar bem. E assim, vamos combinar que você não vai ficar bem longe do dinheiro, porque dinheiro é importante no meio que a gente vive. Só que inconscientemente você vai se sabotando sempre para sempre estar lá no básico, sabe? Paguei meus boletos, tá tudo certo. E aí, para mudar isso, é como a Coca-Cola, né? Que eu falei aqui, né? Eu não tomo Coca-Cola porque eu tô com sede. Se eu tiver com sede, eu tomo água. Tomo Coca-Cola para me dar gás. E aí, eu entender isso já é uma primeira mudança. A mesma coisa do dinheiro. Quando eu começo a entender que eu fico me sabotando para não ganhar dinheiro de verdade, porque eu tô tentando honrar a fala do meu pai, aí eu começo então a falar, opa, vamos mudar esse gatilho que tá aqui dentro.
E aí eu então começo a quebrar. Esse momento de quebra a gente chama de ressignificar. É o momento de quebrar esse cérebro reptiliano, né? Então a gente sabe que tem pesquisas que mostram que o cérebro reativo realmente encolhe a construção de sinapses. Então as sinapses elas realmente ficam mais limitadas justamente porque o cérebro quer te trazer para a zona de conforto, né? Ficar ali naqueles teus limites. Em programação neurolinguística vocês vão ouvir isso como crenças limitantes, né? Em uma outra linguagem. Mas a verdade, né? E em constelações, consciência sistêmica vai usar outra linguagem. Né? Tem várias linguagens para falar a mesma coisa, que é a gente precisa, né? E precisa querer, né? Mas a gente precisa mudar os hábitos que aparentemente também trazem prazer para a gente. Então, assim, o prazer que eu tenho de tomar Coca-Cola, o prazer que você tem de fumar, o prazer que você tem de ser agressivo com as pessoas, o prazer que você tem de ser violento com as pessoas, você tem que buscar qual é o gatilho que está por trás disso. Entender que isso não é bom, mesmo te trazendo prazer. Mesmo machucando as outras pessoas e te trazendo prazer, porque tem gente que sente prazer em machucar o outro, a gente tem que começar a parar e falar assim, da onde vem isso? Será que vem lá da época que eu era machucado e nem percebia? E esse é o grande X da questão. Então, assim, no momento que a gente começa a colocar importância nisso, no momento que a gente começa a colocar conteúdo nisso e começa a ressignificar, a gente começa a quebrar essa força do hábito. A gente começa a entender o seguinte, poxa, efetivamente o incômodo é uma força para tirar a gente de alguns hábitos. Mas mais do que isso, a consciência de que a gente tem aquilo como hábito, que a gente simplesmente reproduz aquilo e nem percebe que já reproduz porque já está tão no piloto automático, isso que a gente fala hoje em dia desse automatismo, faz com que a gente não respire direito, que a gente não viva direito, e aí é esse fechamento da Ronald que é perfeito, né? Quer dizer, a criança interior fica machucada, ela fica ferida. E aí, essa criança que está machucada, né? Que formou esse cérebro, né? Reptiliano, que fez com que você ficasse nessa zona de conforto, tá cheia de esperanças, tá cheia de sonhos, querendo realizar um monte de coisas. E não vai realizar por quê? Porque consome energia. E aí é aquela coisa que talvez seja muito primário falar isso para vocês, mas alguns autores importantes já falaram isso. Crescer dói. Por que crescer dói? Porque crescer significa sair da zona de conforto. Uma criança, quando ela está dentro do útero da mãe, a coisa mais maravilhosa que tem, porque é extremamente confortável. A gestação é incrível, né? Em todos os sentidos, independente dos sentimentos que possam estar sendo transmitidos de mãe para filha. Só que num determinado momento, essa criança vai fazer força, e a mãe também, para ela sair de lá e ter uma ruptura. Isso se chama nascimento, é quando você começa a respirar pelas suas próprias forças. E que coisa mais desconfortável para a mãe e para a criança ter que respirar, e isso dói. Aí depois essa criança engatinhando vai começar a andar, isso dói. Essa criança sai do colo, isso machuca. Machuca parar de amamentar. Em cada fase da nossa vida, a gente cresceu quando a gente começou a sair dessas dores. A gente passou para a dor e aí foi para a fase seguinte. É quase num videogame mudando de fase. Então, quando a gente fala de como criar um hábito, infelizmente a gente tem que pensar, e muitos falam, né? Ou você cresce pela dor ou pelo amor. E às vezes em treinamento, eu tenho que falar isso, né? A Ronald me mata quando eu falo isso, porque eu faço spoiler. Mas assim, os treinamentos que a gente faz, principalmente o Marca, a gente faz as pessoas crescerem pela dor. Os nossos treinamentos são sofridos. Quem vai num treinamento com a gente sai de lá massacrado, porque a gente joga um monte de verdades na cara e a gente mostra todos os momentos da tua vida, inclusive com regressão, com técnicas super profundas, a gente mostra em cada momento as dores que você passou para poder chegar na fase seguinte. Então é imperdoável que você, nessa fase, que você tem muito mais recursos do que você tinha quando você nasceu, ficar na tua zona de conforto, usando os mesmos hábitos como se fossem geniais. Então, assim, na hora que você fala, vamos crescer, vamos ser adulto, dói. Vamos começar a pagar as nossas próprias contas? Dói. E aí, de repente, fala assim, pô, vamos agora ganhar muito dinheiro? Vamos ficar milionário? Dói. Tem gente que acha que ficar rico é fácil. Tem gente que acha que trabalhar em empresa qualquer é fácil. Não é fácil.
Então todas essas transformações requerem um momento de dor. O que a gente faz é colocar amor nisso. Claro, lá no treinamento a gente passa tudo isso com muito amor, mas a consciência dói. Então quando a gente pensa como criar um novo hábito, colocando consciência no que você faz hoje. Se você não tiver consciência do que você está realizando nesse momento da tua vida, muito provavelmente você vai ficar a vida inteira fazendo o que você está fazendo. Porque o cérebro vai te colocar nessa armadilha que é o ciclo de ficar lá, o reload, né? Ficar o tempo inteiro girando em ciclos. Por quê? Porque assim não gasta energia. Né? Você consome um pouquinho, você já respira e come o suficiente para fazer aquilo que você está fazendo. Você vai começar a treinar na academia, fazer musculação, vai ter que mudar a alimentação, vai ter que começar a se alimentar mais, você vai respirar diferente. Né? Você começar a estudar, você vai ter que dormir menos. Tudo você vai ter que abrir mão de alguma coisa. É que nem ser pai, né? Ser pai, aí, assim, você vai mudar tudo na tua vida. Aí o prazer que te dá de ser pai, né? A realização de você ser pai, de ser mãe, é incrível, mas vem junto com um monte de zonas de desconforto. Se você ficar na zona de conforto querendo ser pai ou ser mãe, você não vai ser um bom pai nem ser uma boa mãe. E aqui eu não estou falando nem de educação, falando de relacionamento mesmo. Então a gente precisa abrir mão. Tem gente que fala, poxa, eu não consigo namorada, tal. Claro, você está na zona de conforto. Né? Eu sempre brinco, como que você vai namorar alguém se você nem se percebe? Para eu amar alguém, eu preciso primeiro me amar. Esse é um ponto básico. Então, assim, se a gente não liga os sentidos, se a gente não ativa os sentidos, se a gente não percebe o que a gente está fazendo com a nossa própria vida, fica muito difícil de a gente mudar. Então, para criar um hábito, começa a perceber o que está desconfortável, muda, porque é mais fácil. E depois vai mudar o que não está desconfortável, mas que você sente ali na tua intuição de que aquele hábito já deu o que tinha que dar. E aí, então, a gente consegue ir para um outro patamar. Tô falando demais hoje ou não? Acho que chegamos ao final, né? Eu não sei nem se eu consegui atingir as pessoas, porque às vezes eu fico falando e parece que eu tenho consciência de que eu não me perco, assim, mas eu falo tantos assuntos para tentar fazer um fechamento, para ter um raciocínio. Eu espero de coração que tenha chegado em vocês, né, tocado vocês, porque efetivamente a minha missão, né, e o meu propósito é, de certa forma, gerar um pouco de desconforto sim nas pessoas, porque se for para simplesmente ficar elogiando o tempo inteiro e ficar tratando todo mundo sempre de paz e amor, tal como se estivesse tudo muito bem, as pessoas não mudavam, né, e aí um monte de gente ia ficar infeliz a vida inteira e alguns infelizes nem iam perceber que estavam infelizes. Eu acho que tem esse outro lado também, tá bom? Então, agradeço demais a presença. Desculpe se eu não respondi todos, né? Um monte de gente aqui mandou, né, um monte de coisas aqui. Fica aqui o convite, quero fechar convidando você para sábado agora. Ainda tem acho que umas 2 vagas, se eu não me engano. Sábado agora, aqui em Santos, no Joyce Hub, a gente vai fazer um workshop sobre administração do tempo. A gente vai falar um pouquinho primeiro que o tempo não existe, essa relação de tempo, umas coisas bem legais, e trazer também essa coisa das mudanças, né, da administração, de definir prioridade, disciplina, organização. Vai ser um dia bem bacana, vai ser no sábado, né, de manhãzinha a gente marcou lá 8 horas para a gente tomar café juntos, depois a gente almoça juntos, né, porque está incluso na inscrição. O workshop custa R$180, já está incluso café, está incluso almoço, todo o material, treinamento, e a gente passar um sábado juntos, né, pessoalmente, porque é presencial lá no Joyce, que é na Costa, né, 433, então assim, é muito legal o espaço. A gente fez no mês passado o workshop de oratória lá, foi incrível também, com a turma bem especial. É um grupo pequeno, mas muito, muito necessário, assim, para a gente discutir um pouquinho várias coisas importantes e, de certa forma, melhorar, principalmente essa questão da produtividade e da realização. Então fica aí o convite. Se você quiser, tá aqui no meu Instagram, tem um monte de divulgações, é só você entrar em contato com a gente e se inscrever, porque, se eu não me engano, tem 2 ou 3 vagas, o pessoal tá lá fazendo as inscrições. Manda e não perca essa oportunidade, tá bom? E no início de julho, né, dia 1, 2, 3, quando estiver começando julho, a gente vai fazer marca pessoal Sentidos, que é aquela imersão de um final de semana, assim, que é imperdível, né? Esse é realmente um final de semana muito especial. A gente tem feito aí as últimas turmas muito especial, né? Tem até algumas pessoas que assistiram a live aqui hoje que participaram, podem
podem confirmar, mas tem vários depoimentos na rede. Então tem aí essas duas oportunidades de a gente se encontrar pessoalmente, uma que é um dia inteiro no sábado que vem, né, sábado agora, e depois dia 1, 2 e 3 de julho, lá na Casa Bacarirá, no Litoral Norte, para a gente fazer uma imersão muito especial. Também você pode entrar em contato aí com a gente, tá, Ronange? A Ronange que está aqui também nos comentários, se vocês quiserem, seguem ela lá, manda mensagem para a Ronange que ela pode fazer a sua inscrição, ou manda para mim, eu repasso para a Ronange, não tem problema, mas vai ser muito bacana se você puder participar ou do workshop ou da imersão, a gente vai se encontrar pessoalmente, tá bom? Fiquem aí com um bom descanso, uma boa noite e a gente se encontra em breve, tá bom? Um abraço.